De novo, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs. Laboratório da Alma, vamos falar hoje como lidar com os conflitos exteriores, isto é, como lidar com o conflito das pessoas, com as pessoas, entre pessoas. E a técnica utilizada é a técnica da comunicação não violenta, CNV. Mas o nosso assunto é uma salada com diversos comentários, pensando o ambiente da família, o ambiente do trabalho e o ambiente de igreja, onde vários de nós participamos. E falar de conflitos é falar de situações que nos incomodam. Falar de conflito é falar de situações que vivenciamos, apesar de não querermos vivenciar essas situações. Nós partimos do pressuposto que a psicologia é mais ou menos como que conhecimento acerca do funcionamento da mente humana. Conhecimento acerca do funcionamento da mente humana. E adotando esse princípio geral, então nós consideramos Jesus Cristo como o grande psicólogo, porque ele tem maior conhecimento do funcionamento da mente humana. Ele conhece profundamente. Claro que ele não tem registro no CRP, no Conselho Regional de Psicologia. Se você procurar, você não vai achar, tá bom? É claro que ele não tem. Mas é claro que os conhecimentos transmitidos por Jesus, eles fazem uma leitura profunda da mente humana, da alma humana, do espírito humano, do interior humano, que são aquelas palavras que a gente utiliza para designar essa dimensão psicológica, mental que nós temos. Todas aquelas palavras, alma, espírito, interior, nós utilizamos para tentar entender um pouco toda essa complexidade onde nós vivenciamos a nossa relação conosco mesmo, com os outros, com o mundo e com o absoluto, para quem crê, o próprio Deus da vida. Partimos desse pressuposto. Psicologia, conhecimento acerca do funcionamento da mente humana. Jesus tem muito conhecimento. E ele pode contribuir conosco para pensar. Segundo, Jesus ele vivenciou relações profundas na família, no trabalho, e neste trabalho, o trabalho da evangelização, nas relações. Jesus ele formou relações. Ele se relacionou com as pessoas e colocou as pessoas para se relacionar umas com as outras e colocou as pessoas para se relacionarem com o mundo e com o próprio Deus da vida. Jesus ele faz com que as pessoas se relacionem. E nessas relações ocorreram problemas, conflitos nessas relações. Então nós temos conflitos entre os discípulos. Nós temos conflitos entre Jesus e as autoridades judaicas. Nós temos então conflitos presentes na vida de Jesus. E o como Jesus lidou com estes conflitos lança luz para como podemos hoje lidar com os conflitos. Na vez passada, falamos um pouquinho mais sobre o conflito interior, a crise existencial. Como lidar com isso? Então foi o assunto da vez passada. Agora, como lidar com as pessoas? Nós temos um vídeo onde eu já introduzi a comunicação não violenta. Só que a gente esquece o processo.
E a gente tem que colocar o processo em funcionamento para nos acostumar com o método, com a proposta da chamada comunicação não violenta. Precisamos mexer com isso. Jesus, ele tem algumas passagens que dão umas dicas para a gente. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos enfrentar conflitos, se já não os enfrentamos. E o conflito gera mal-estar. Uma criança diante da briga dos pais, que vai culminar numa separação, vai culminar em divórcio. Esta criança, ela está no meio de um conflito, sujeita àquilo que chamam de alienação parental. A mãe pinta a caveira do pai, o pai pinta a caveira da mãe para o filho ou para a filha. E o filho e a filha, pequeno, ela não sabe como lidar com isso. Porque para ela o pai é o Superman e a mãe é a Mulher Maravilha. Só que o pai está falando que a mãe, ela é a megera. E a mãe está falando que o pai é o Coringa, é Satã. E aí, a criança, no meio desse conflito, ela não sabe como comunicar de tal maneira que ela pode ajudar pai e mãe a, pelo menos, aprenderem a conviver apesar da separação. O grande sonho do menino, o grande sonho da menina é os dois juntos. Mas nem sempre isso é possível. Então, crianças pequenas já estão inseridas em conflitos, em sérios conflitos. Adolescentes, nossa, enfrentam conflitos no dia a dia, desde o jogo de vôlei, do jogo de handball ou qualquer outra coisa, as relações na sala de aula, com o grupo, o enfrentamento do bullying e assim por diante. Jovens enfrentam conflitos ao ingressar no mundo do trabalho. Enfrentam conflitos quando enfrentam o mundo do namoro. Conflitos são vividos. E aí chega a vida adulta. Tem gente que bate cabeça, vai ser freira, vai ser padre. E lá no seminário, lá no convento, o frei, a freira, o padre, vai enfrentar conflitos. Vai enfrentar conflitos. Vai ter que viver em família com gente que nunca viveu junto, um com o outro. Vai ter que viver em família. O que não é diferente do casal que se casa, vai morar junto. E aí muda muita coisa. Muda muita coisa. Quem casou sabe a mudança que é do noivado para o casamento. Por mais que a pessoa até já esteja vivendo junto, quando se casa, tudo muda. Principalmente os boletos chegando para pagar. Tudo muda. E conflitos vão surgindo. E quando vamos envelhecendo, surgem novos conflitos. Quais dos filhos? Como que os filhos vão cuidar do papai, da mamãe já velhinhos? Põe no asilo, não, deixa que eu cuido, não, deixa que ele cuida, deixa que ela cuida. E é aquela questão toda. Aquela questão toda. Conflito. E aí, quando morre, qual vai ser a cor do caixão? Conflito. Depois do enterro, acaba os conflitos. Não acaba os conflitos. O vovô, o papai e a mamãe deixaram uma casinha. Vixe. Aí que se tem conflito. E ali é um querendo arrancar a orelha do outro. Não é? Então o que acontece? A vida humana, ela é um estar em conflito. E a vida humana é um estar em conflito para a superação de todos os conflitos. E quando nós superamos o conflito,
o humano, ele vivencia um estado de paz que é difícil de descrever. Quando nós conseguimos superar conflitos, sejam eles trabalhistas, familiares, de amizade, ou em qualquer outro termo, na comunidade, por exemplo, a coisa fica muito boa. Em determinada comunidade, na hora da saudação da paz, né, se tinha a saudação da paz naquela época, naquele tempo, ainda existia a saudação da paz, né, antes da pandemia. Naquele tempo, então, na saudação da paz, pessoas na comunidade se evitavam dar a paz. Começava a dar a paz, se a pessoa começava a se aproximar, a pessoa se afastava, dava a volta lá para o outro lado, evitando dar a paz. Porque havia uma contradição entre o que elas estavam vivendo e a proposta de paz. A paz soaria como algo falso, a ser desejado por dois irmãos na comunidade, duas irmãs na comunidade que se odeiam. E aí o grande sonho da pessoa é: ai, a paz de Cristo, irmão, a paz de Cristo, irmã, e tira aquela faquinha. Né? E esse é o grande desejo. Há conflitos. Há conflitos. Mas, Frei, eu não consigo entender o conflito na comunidade. A comunidade tem que dar exemplo. Lembra disso? A gente fala, a gente ouve. E a gente concorda, porque é isso mesmo. Porém, entretanto, todavia, certo? Temos uma questão. Na comunidade, nas outras experiências, uma pessoa indesejável, ela é retirada do meio. No trabalho, uma pessoa indesejável, ninguém deseja ela, conflito daqui, conflito dali, chega o dia que conta, tchau, vai, não volte mais. Manda-se embora. Numa família, dá-se aquela gelada tradicional. Numa família, um filho indesejado, apronta, pai e mãe ficam assim conversar um mês com a pessoa. Não é? Aquela dificuldade. Dá-se um gelo. Mas na igreja não, na igreja se acolhe a pessoa indesejável. A pessoa pode ser ruim que a peste. E quando eu falo essas coisas, não pensem que eu estou pensando nos outros. Tá? Estou pensando primeiramente em mim. Em mim. Geralmente as coisas que eu falo na homilia, essas coisas que nós conversamos, a primeira pessoa que eu me esforço por pensar é o ser gordinho chamado Demétrios. Porque se serve para mim, pode servir para os outros. E aí, nesse sentido, uma pessoa problemática, uma pessoa indesejável, uma pessoa que ela pode incomodar os demais, na comunidade cristã, essa pessoa ela é o quê? Acolhida, integrada. E a comunidade faz um esforço por tratar bem a pessoa, mesmo a pessoa calçando aquele sapato gostoso chamado ferradura 39 ou 40. Não é? Mesmo a pessoa sendo uma cavaluda, certo? A gente se esforça por tratar bem a pessoa. E quando a pessoa apronta e ninguém aguenta mais, a gente tenta ainda falar assim, se colocar no lugar da outra. Mas temos que entender a criação da pessoa, né? Vai lá saber o que aconteceu com ela. E estamos certos quando fazemos isso. Estamos certos. E aí vem aquela pessoa falar com o padre: ai, padre, eu não aguento mais fulano. Eu não aguento mais fulana. Dá um jeito ou eu vou falar com o bispo. Aí não se dá jeito, porque qual é o jeito? Ou expulsa a pessoa ou acolhe a pessoa. A nossa tendência sempre qual é? Acolher a pessoa. Aí vai falar com o bispo. Aí chega lá para o bispo, o Dom João daquele tamanhão todo, Dom João, né? Ai, porque tem uma pessoa lá que está fazendo isso, o padre não resolveu, eu vim falar com o senhor. Só falta falar, se não der certo eu vou falar com o Papa. E aí a coisa não se resolve. Porque qual é a tendência da igreja?
acolher. É a tendência da igreja. Logo então, a igreja é o lugar onde mais vai se manter pessoas que entram em conflito. Se o pessoal de fora, o pessoal que não costuma ver esses vídeos, o pessoal que não participa, eles acham, pelo menos na cabeça deles, que a comunidade cristã é aquela paz, né? Sabe, aquela coisa meio espírita, a cachoeira ao fundo, aquele gramado verde, nós todos andando com túnicas brancas, descalços na grama. Sabe aquela visão de A Viagem? Lembra da novela? Aquela visãozinha, né? Eles nem imaginam, como chamava o rapaz lá, Alexandre, na novela? Eles nem imaginam quantos Alexandres temos, né, na nossa vida. A igreja é sim o local onde mais tem pessoas que são adeptas e são prováveis causadoras de conflitos, a começar deste que vos fala. Causa conflito. Não é? Jesus fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Por quê? Porque tem conflito. E Jesus é o príncipe da paz, ele tem que estar na paz no meio das pessoas para gerar a paz no meio daquele conflito. Porque onde tiver 2 pessoas, terão 3 conflitos. Não basta um, tem que ter 3 conflitos. Certo? Sobra conflito. E aí, então, quando você pensar vida de igreja, e vida de igreja é lugar onde se tem conflito. Depois a família. Porque na família a gente dá um gelo, mas não manda a família embora. Não manda a família embora. O primo Zé, nossa, o primo Zé é ruim que a peste. Ele é ruim, o bicho é ruim. Quando ele morrer, nós vamos enterrar ele de cabeça para baixo, para não ter o risco de subir. Não é? Porque o bicho é ruim. A gente não vai mandar o primo Zé embora. Não vai. É família. Vai ficar na família. O primo Zé pode ir embora, mas mandado embora ele não será. E é isso. Então a família vai ser o segundo, digamos assim, local, digamos, que não se manda embora. Então vai ser a experiência onde também vai ter muito o quê? Conflito. Só que muitas vezes tem famílias que conseguem resolver os conflitos de uma maneira mais harmoniosa. Tem famílias que não conseguem resolver de maneira mais harmoniosa. Você tem família que você está passando na frente da casa, está assim, não grita não, vamos resolver isso agora, mas não grita não para os vizinhos não ouvir. Aí você passa na casa seguinte, está lá, não é para fazer isso, não é para fazer isso, seu jumento, você quer uma égua, você quer uma... Está lá. Não é? O conflito. Então tem família que consegue harmonizar mais, mas tem família que não consegue harmonizar. Volta para a comunidade. Tem comunidade que consegue harmonizar mais os conflitos. Tem comunidade que tem mais dificuldade de harmonizar os conflitos. De certa maneira, de alguns anos para cá, a ideia de conflito ela foi se tornando mais tolerável. E certos conflitos, ou o lidar de certos conflitos, começou a ser mais tolerável. Por exemplo, xingamentos. Numa comunidade, o xingamento sempre foi uma coisa muito feia. Então, numa discussão na comunidade, estamos lá, de repente alguém fala, você é um filho de uma égua. Alguém fala isso? Nossa, gente, isso na comunidade fere a comunidade, fere a pessoa que ouve isso e fere toda a comunidade que está ali presente. Fere. A comunidade se sente ferida. Só que de alguns anos para cá, o xingamento ele começa a ser tolerado em algumas comunidades. Xingamento. Há brigas, há xingamentos pesados e depois disso começa um passar de pano para a questão e o conflito ele é abafado, não é resolvido e o xingamento se perpetua entre as pessoas. Então isso é acontecido nas famílias. A família lá, tá o filho lá, a filha, de repente falava lá um palavrão, o sabão de coco já ia direto na boca da pessoa.
O sabão de coco. Já ia lá da pessoa. Né? E quem já levou um sabão de coco na boca sabe que é ruim. É muito ruim. E aí, então, tem que lavar essa boca suja. Não é? Só que começa o quê? Nas famílias, um certo tolerar. Um certo tolerar. Aqui mais do que palavrão, o xingamento. O xingamento. Não é? Que é exatamente aquela palavra dirigida ao outro. Para machucar. Para ofender. Para humilhar. Então isso começa a ser tolerado também em ambientes de comunidade, em ambientes de família, em ambientes de trabalho. É. E aí o que acontece? A palavra indica que os conflitos eles estão presentes. E aí fica mais difícil resolver conflito onde a própria palavra não é controlada. Se não há controle da palavra, fica difícil resolver conflito. Então, numa comunidade com um grande conflito, se não há o controle da palavra, se os xingamentos são aceitos, os conflitos simplesmente não serão resolvidos. Eles se perpetuarão. Por quê? Porque houve a tolerância com um princípio ativador de conflito. O xingamento. Então, isso... As comunidades elas vão ter que descobrir meios para controlar isso. E a forma de controlar isso sempre é apresentar a pessoa de Jesus como modelo. Reapresentar a pessoa de Jesus como modelo. Reapresentar a pessoa de Jesus como modelo. Ontem, hoje e sempre. Por quê? Porque é um assunto que nós não podemos baixar a guarda, porque se baixa a guarda, o conflito se instala e aí aquele clima do conflito se perpetua. Então, apresentar Jesus como modelo de relação vai ser fundamental. Vamos pegar um exemplo. Para Jesus, o cristão e a cristã sempre deve ser a pessoa que toma a iniciativa da reconciliação. A iniciativa da paz. E aí, então, Jesus tem algumas falas que dão um exemplo claro disso. Olha, Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? 1, 2, 3 ou 7 vezes. E qual é a resposta de Jesus? Não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E é por aí. É por aí. O bicho pega. Não é? A iniciativa do perdão é nossa. E não tem limite. Por isso é 70 vezes 7. Sempre o cristão deverá tomar a iniciativa. Então o cristão não é para ficar esperando o outro vir pedir perdão, porque ele errou. Não, eu é que tomo a iniciativa. Eu que tomo a iniciativa. Mesmo sendo que o outro tem errado. A iniciativa vai ser do cristão. Outro exemplo, olha, se você estiver indo para o altar ofertar algo, e você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a oferta no altar e vai se reconciliar com seu irmão. Depois você volta e oferece. Se o seu irmão tiver alguma coisa contra você, você vai atrás dele. Olha, não sou eu que tenho coisa contra o irmão. É o irmão que tem coisa contra mim. Então, a iniciativa da superação do conflito é da parte cristã. Psicologicamente falando agora, não religiosamente. A iniciativa da superação do conflito é da parte que tem a consciência. É da parte que está buscando saúde mental. É da parte que quer dormir em paz. É da parte que quer poder ir passear, ir viajar e não ter que ficar pensando com raiva dos outros. Quer curtir a viagem. Quer curtir a família. Quer curtir um delicioso jogo dos Santos a vencer o Palmeiras de 1-0.
É isso, mesmo estando na segunda divisão. É isso, tá? Então o que acontece? O cristão, aí voltando à fala religiosa, o cristão é aquele que recebe de Jesus o toque da liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o cristão quer ser livre. E ele quer ser livre da própria consciência pesada. Eu quero ser livre disso. A consciência pesada é escravidão. O ódio é escravidão. A raiva que eu tenho do outro é escravidão. Eu sou escravo daquele sentimento. Eu sou escravo daquele pensamento. Eu estou lá viajando. Eu estou curtindo lá um riozinho. Eu estou curtindo uma piscina. E eu estou pensando naquele meu irmão que fez o mal. Eu sou escravo. Eu estou levando uma prisão junto comigo. Prisão essa que não deixa nem eu curtir uma viagem. Não deixa nem eu curtir um chopinho no boteco. Não deixa curtir, por quê? A cabeça está em outro lugar, o coração está em outro lugar. E aí vem o filho, vem a filha, fala com a gente, senta no colo, a gente não dá atenção, porque a cabeça, o espírito está em outro lugar. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Ao odiar o irmão, eu me torno escravo de mim mesmo. Dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. E as emoções que eram para ser libertárias, elas se tornam escravagistas. E aí nós nos tornamos escravos de nós mesmos. A corrente que nos amarra é uma corrente espiritual, é uma corrente mental. Então, nesse sentido, Jesus está dizendo para a gente, olha, a iniciativa do perdão, a iniciativa da paz, a iniciativa da reconciliação, a iniciativa da superação do conflito é daquele que deseja ter paz. Se você quer ter paz, você é que vai tomar a iniciativa. A comunicação não violenta é uma atitude onde nós tomamos a iniciativa. E Jesus, digamos assim, é o mestre da comunicação não violenta. É o mestre. Ele conseguia debater com as autoridades judaicas sem reduzir o seu papel de importância. Jesus tinha consciência que aquelas autoridades elas eram importantes naquela sociedade. E isso que Jesus falava, olha, vocês têm que ser aí então, vocês têm que cuidar dos pequenos, porque vocês têm os instrumentos para isso. Vocês são importantes. Vocês são os primeiros empregados ao qual Deus deu o cuidado de sua vinha. Vocês são os vinhateiros. Vocês devem cuidar da vinha. No entanto, jogaram o filho para fora e mataram o filho. Espancaram os outros empregados, os profetas. Então Jesus, ele conversa, mas conversa de igual para igual, no respeito. Jesus, ele sabe chegar. Até quando ele pega e faz o chicote de cordas, ele sabe bater no lombo da forma correta. Não é? Ele sabe. Ele sabe como fazer isso. Ele sabe como lidar com as situações. E aí, então, a iniciativa de uma comunicação não violenta é nossa. É nossa. Mas temos um problema. A proposta de comunicação não violenta, ela ajuda a resolver muitos conflitos. Mas tem algumas situações onde ela não tem o alcance. Quando uma das partes, a outra parte, ela está fechada num egoísmo tão profundo, num orgulho tão cegante, que a pessoa, por mais que nós tomemos a iniciativa de uma conversa de paz, a pessoa sempre vai nos dar como retorno uma resposta violenta. Aqui estou falando daquelas pessoas que nós chamamos de pessoas difíceis. Lembra das pessoas difíceis? Então estamos falando especificamente das pessoas difíceis. Até Jesus ele dá umas dicas para a gente nisso. Olha, se a tal pessoa te dá um tabefe no lado direito do rosto, não adianta você ficar perdendo tempo em tentar convencê-la que ela está errada.
Entendeu? Oferece a outra face. Porque essa pessoa você não vai convencer. Se uma pessoa te faz caminhar 1 quilômetro, não adianta você negociar com ela, tentar fazer com que... A cabeça dela não vai. Pelo menos nesse momento, nessa circunstância, não vai. Caminha com ela 2. Se alguém te tira um manto, dê também para essa pessoa a túnica. Não é? Porque não adianta você ficar perdendo tempo em situações como essas. Então a pessoa está com a faca na mão, eu vou querer ter uma conversa não violenta com a pessoa com a faca na mão? Se a pessoa está com a faca na mão, eu tenho que me afastar. Não adianta eu tentar, não, irmão, vamos conversar, larga essa faca, não sei o quê. Não adianta, ele vai meter a faca no bucho. Vai carregar a faca no bucho. Por quê? Porque essa situação, ela não tem como haver diálogo. Pelo menos em termos de proximidade. Você tem que se afastar. Então, um conselho: você está num lugar, começa uma briga, uma pessoa toca a faca na mão, você não deve se aproximar da pessoa tentando conversar com a pessoa. Se afaste para conversar com ela. É o contrário, não é para se aproximar e conversar, é para se afastar e conversar. Porque próximo, a pessoa vai se ferir. Pode pegar em vídeos, pessoas tentando conversar com quem está com faca. Geralmente essa pessoa termina com a faca no bucho. Geralmente. Porque não tem ali. Então, é também preciso perceber isso, né? Há situações assim. O marido está doidão, cheirou cocaína, está doidão. Chega na casa, fala para a esposa: eu vou te matar, eu vou te matar. Não, bem-vindo, vai, caia fora. Saia, se afasta nesse momento, porque é real o perigo. E não adianta você conversar com a pessoa doidona. A pessoa doidona não escuta. É que nem você tentar conversar com um cachorro latindo. Não se conversa com o cachorro latindo. Ou você grita para ele ouvir, ou você saia. Porque se você ficar conversando, ele não está te ouvindo. Ele está latindo. É assim que funciona. Então, também é preciso que a parte que vai tomar a iniciativa também não seja tão ingênua. Então, a comunicação não violenta, ela é aplicada naquelas situações onde é possível comunicação. É possível comunicação. Porque a comunicação pode ser violenta ou pode ser não violenta. Então, é possível isso, né? E aí essa frase, algumas frases. O grande pai que sistematizou a comunicação não violenta é o Rosenberg, certo? Marshall Rosenberg. Ele é o grande psicólogo, tá, que sistematizou uma proposta de comunicação não violenta, inspirado em Cristo, em Gandhi, em Carl Rogers, tá, que são grandes homens da comunicação e da paz. O que eu quero em minha vida é compaixão. Um fluxo entre mim mesmo e os outros, com base numa entrega mútua do fundo do coração. E aqui a doutora Flávia coloca assim. Aqui é um pouco inspirado, talvez, sei lá, em Thomas Hobbes, talvez. Não é? Somos naturalmente violentos. Vai ser dito, né? O homem é lobo do homem. Somos naturalmente violentos. Você pega 3 bebê e joga um brinquedo no meio. Ali está instalada a Terceira Guerra Mundial. Está instalada. Bebês. Somos naturalmente violentos. Mas potencialmente não violentos. Nós somos potencialmente destinados à paz. Para quem fez a formação bíblica com a gente, na carta aos Efésios, lá nós falávamos da chamada predestinação, que Paulo diz que nós somos predestinados a sermos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Nós somos predestinados para isso, está na nossa potência, nós podemos ser. Podemos ser. Pois bem, alguém conhece esse bichinho aí?
Parece uma raposinha, um lobinho. O nome desse bicho é chacal. Chacal. Ele é um dos bichos mais astutos da natureza. É um especialista em roubar a carniça dos outros. Então tá lá o leão, as leoas mandando ver lá no bicho, eles vão lá e arrancam um pedaço e vaza. São especialistas nisso. Certo? O bicho é bravo também. O bichinho é bravo. Pequenininho, mas o bicho é bravo, tá? O chacal. Certo? Alguém assistiu já esse desenho? O Paté é um clássico. Olha, se você não viu esse desenho, tem que ver. Quem quiser fazer psicologia, tem que ver. Quem quiser discutir temperamento, personalidade, tem que ver. E quem é católico, apostólico romano, tem que ver esse desenho. Tá bom? Então fica a lição de casa, assistir o desenho do Pateta, falando sobre a questão do trânsito, né? A questão da... Aqui é o senhor pedestre e o senhor motorista, né? O senhor piloto. Não é? E ele fora do carro é uma pessoa calma, bondosa, mas quando ele entra no carro ele fica com essa carinha aí, ó, que aí está colocada. E ele fica agressivo e passa por cima de quem está na frente, xinga, corre, mas quando está andando a pé é tão bondoso, tão bonzinho. E aqui mais ou menos então o que acontece? Nós temos então nesse desenho, né, alguém profundamente dominado por uma comunicação violenta, mas que em certas circunstâncias vivencia uma comunicação não violenta. E geralmente quando ele está não violento, ele é vítima. Ele é vítima. E quando está violento, ele é carrasco, ele é algoz. Tem até um desses aí que bate um carimbinho nas pessoas que ele atropela. Se ele atropela um, ele pega o carimbo e põe na porta do carro o carimbo. Não é? Marcando mais um. Não é? Então, parte da nossa linguagem, ela é chacal. Ela é agressiva, carniceira. Então, parte da nossa linguagem. Quais as características de uma linguagem chacal? Qual? Normatização da violência. Falei para vocês da linguagem nas comunidades, que algumas comunidades começam a tolerar xingamentos nas suas reuniões, começam a tolerar. Isso. Então, normatização da violência. É normal a violência para resolver, como era resolvida lá no tempo das cavernas. Isso. Para quem quiser ver uma imagem muito legal sobre isso, assistam do Stanley Kubrick, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então esse filme tem dois grandes momentos. Um grande momento, o passado, a pré-história. O ser humano desenvolvendo relação, mas também descobrindo ferramentas e armas para lutar contra o inimigo. E aí lá vai mostrar a cena de um hominídeo, né? Um hominídeo, né? Que no seu grupo, em conflito com outro grupo, ele em determinado momento ele pega um osso de algum bicho lá, um fêmur, né? E ele começa a perceber que o fêmur dá para utilizar para bater no outro. E ali então ele vai passando essa cultura para os outros, e aí o seu grupo então domina aqueles ossos como um instrumento para agredir ou para se defender do grupo que vem ao encontro. E ali se instaura, digamos assim, as primeiras guerras com armas, digamos assim. Depois de toda essa cena que vai um bom tempo no filme, aí já é no espaço que a coisa se dá. Lá. Filme maravilhoso. Para quem gosta de cinema é maravilhoso. Só lembrar, é cinema um pouquinho mais antigo, então a linguagem é mais lenta, poucas falas, o ritmo não é... Para quem quer ver aqueles filmes de ação, tipo Duro de Matar, né, ou coisa parecida, não é o caso, tá? Então vai com calma lá. Tá? Mas é um filme maravilhoso, tá? Inclusive para repensar a mentalidade, a personalidade humana. E já está discutindo profundamente a questão da inteligência artificial, assunto que está na crista da onda nesse exato momento. Então,
Vale a pena ver isso. A linguagem ela é pautada em julgamentos moralistas. Você chegou atrasado, eu aqui pensando, né? Vive atrasada. Vive atrasado. A gente sempre tem que ficar esperando ele. Sempre tem que ficar esperando ela. Não é? Fica ranhetando. Fica ranhetando, fica pensando. E aí quando se fala, a nossa fala, ela vai carregada disso. Então eu vou comentar com o meu irmão, você percebeu que fulano vive atrasando a gente? Não é? Então ali já vai uma pauta, já vai um julgamento moral, né? A gente já dá uma de juiz ali, né? Só falta dar a sentença, tantos tempos de prisão. Vai para Papuda, não é? Vai para Bangu, não é? Só falta isso. Vai para Tremembé, vai para a Arena. Ah não, lá é do Corinthians, né? O estádio, né? Mas tudo bem, voltando. Isso é julgamento moral que eu fiz. Anota como exemplo, tá bom? Muito bem. Se for para o céu, vai para a vila. Tá bom. É uma linguagem construída com base em certo e errado. Quem tem razão? Punição, sofrimento, vencer, perder, culpa, ter que pedir desculpas, sentir que merece ser humilhado e assim por diante. É o peso dessa linguagem, a linguagem chacal, a linguagem carniceira. É a base dessa linguagem. Um exemplo de uma linguagem que nega a responsabilidade de ações, de nossas ações, negando assim as escolhas. Certo? Essa palavrinha horrorosa aí, Ansprache, deve ser alguma coisa assim, mas o CH acho que é som de R forte, né? Deve ser CH, R forte. Então, Ansprache, deve ser alguma coisa assim. É uma palavra alemã muito utilizada pelos nazistas, né? Significando linguagem de escritório, linguagem burocrática. Faça isso, são ordens superiores. Faça isso, siga o manual, siga as normas. Traduzindo, a linguagem chacal ela é pouco criativa. Ela é pouco criativa. Ela é fechada. E ela é sempre polarizada. Sim e não, certo e errado, bom, ruim. Sempre polarizada. Então, Frei, a minha linguagem é um pouco assim, a minha também. E agora, o que a gente faz? Precisamos aprender com Jesus. Às vezes a linguagem tem que ser polarizada. Quando Jesus fala, aprenda uma coisa, que seu sim seja e que seu não seja, o que passa disso vem do maligno. Só que Jesus não está falando da linguagem, Jesus está falando das nossas decisões, das nossas opções fundamentais. Se eu opto por viver casado, eu não posso optar por viver solteiro. Se eu opto por ser padre, eu não posso querer viver a vida de um pai de família. E assim vai. E assim vai. Então, é nesse âmbito que Jesus está falando. Mas a linguagem de Jesus é uma linguagem cheia de ternura para com quem sofre e muito firme para quem oprime. Jesus sabia. Jesus sabia. Então, a linguagem de Jesus não é chacal. Não é chacal. A comunicação não violenta, ela segue um outro bichinho aí. A girafa. A girafa, tá? Então nós chamamos de linguagem girafa, né? Ou giráfica, como a gente gosta de falar também. Tem o objetivo de aprender a lidar com os conflitos com as seguintes características, tá? Nos comunicamos sempre consciente de nossas escolhas. Então, a pessoa que ela toma a iniciativa da paz, da superação do conflito, essa pessoa ela assume suas responsabilidades. É muito difícil a gente conversar com mitomaníacos. O que é um mitomaníaco? É aquela pessoa que está mentindo e dá-se a impressão que ela acredita na mentira que ela está contando.
Não. Então a pessoa foi pega. Tinha filmagem. Eu lembro do meu amigo lá que roubou a tampa da fonte batismal da paróquia São Paulo Apóstolo de Sumaré. Ele furtou, não é? E as câmeras filmam ele de frente, ele com a camisa do Flamengo, ele lá sofrendo porque a pia é uma tampa muito pesada de latão e bronze. Então ele carregando com dificuldade. Ele olha, a câmera vê o rosto dele, tudo. Eu sentei com ele para conversar, eu mostrei a filmagem com a cara dele lá, ele disse que não era ele. Eu disse que ele falou que não era ele. Não era ele, não era ele. E eu tentando, cara, devolve a tampa, eu esqueço, a minha memória é muito fraca, eu não vou lembrar disso, a gente coloca a pia lá, mas não teve jeito. Ele continuou mentindo. Aí a guarda municipal chegou junto, uma amiga nossa, que é investigadora, ela assumiu o processo, deu uns apertos no caboclo, a tampa da pia apareceu. Só foi dar ali um aperto, né? E ali a coisa se soltou, assim. E ela era boa mesmo, ela era boa de lero. Então, assim. Mas teve que usar a força da lei, aquela coisa toda. Né, assim. Então, dizer, tentei fazer assim, tentei livrar o pescoço dele, eu sei da situação da pessoa. Ali eu entendo, ele já estava respondendo um processo por assalto à mão armada, aquela coisa toda, e aí, mas não teve jeito. Lá. Então o que acontece é na comunicação, quem toma iniciativa é uma escolha que faz. Eu fiz uma escolha de conversar, mas é muito difícil conversar com um mitomaníaco que mente e muitas vezes dá-se a impressão que acredita na mentira e há situações que acredita mesmo na mentira que está contando. Aí fica muito difícil porque o canal de escolha de comunicação fica fechado. Fica muito difícil. Se vocês tiverem essas experiências, saibam, nas famílias da gente, em muitos lugares, vamos encontrar pessoas mitomaníacas. Pessoas que mentem com uma cara de peroba rosa, certo? Daquelas que a gente bate o prego, sai fumaça do prego, da madeira, né? Então vocês vão ver que vai ter muita gente assim. Então, ficar de olho. Então, nossas escolhas, tá? Nossas escolhas. Isso vai ser importante. Doar de coração, sem recompensa, sem culpa, sem vergonha no bom sentido, né? Sem frustração. Uso da compaixão e da empatia. Ter e saber demonstrar. Tentar se colocar, tentar ver um pouquinho na perspectiva do outro. Necessidade de todos. Saber que todos, certo? Todos devem ter e podem ter suas necessidades satisfeitas. Eu não preciso destruir o outro para ter a minha necessidade satisfeita. Eu não preciso destruir o outro. Mas também o outro não precisa me destruir. Então, nós temos como satisfazer nossas necessidades sem destruir uns aos outros. Saber pedir e não exigir sem críticas. É um desafio muito grande. Tá? Saber pedir sem exigir. Geralmente, boa parte dos conflitos não nascem no que, mas no como. E vocês sabem disso. No como se fala. Muitas vezes é onde nascem os conflitos. Ouvir apenas sentimentos e necessidades. Focar nisso. Sentimentos e necessidades. E são relações baseadas em confiança, não em controle. E aí um pouquinho sobre a girafinha. Ó. Girafa, você sabe, é um mamífero terrestre com um grande coração. Tá? Um grande coração. Quem está ao seu redor consegue escutar o seu coração bater. Sabe disso? Quem fica perto da girafa ouve o bater do coração da girafa. Então, também para mandar sangue lá para o alto, tem que ter um baita de um coração. Tá? Um baita do coração. Quando está deitada,
Os animais próximos sentem a frequência do batimento do coração dela. E sempre sabe quando seu coração parou de bater. Seu coração dista, em média, 2 metros. 2 metros de seu cérebro. A distância entre a cabeça e o coração é de pelo menos 2 metros de uma girafa. Gente, mandar sangue para 2 metros lá em cima não é fácil não, tá? Não é fácil não. Muito bem. E aí, então, nós, então, vivenciamos situações de conflito, tá? Uma pessoa chega para você e numa situação na frente de todo mundo e fala: você é um jumento. Nossa, você é uma jumenta. Na frente de todo mundo. Isso, com certeza, vai te magoar. Correto? Com certeza. Ou alguém não se magoa com isso? Eu acho que a tendência é a gente ficar magoado, ficar magoada. Tudo bem, fiquei magoada. Né? Aí, a pessoa que tem a iniciativa de uma comunicação não violenta, ela vai pensar, ela vai observar. Por que essa pessoa falou isso? Como que foi o fato, a situação que gerou isso? O que será que aconteceu com tal pessoa para falar isso? Ela sempre é assim? Ou foi dessa vez? Isso faz diferença, né? Se a pessoa é sempre assim, é uma coisa. Se a pessoa agiu a primeira vez assim, é outra coisa. Então, o que está por trás? E aí, então, a comunicação não violenta, ela tem 4 passos para isso, tá? E aí, olha, o primeiro passo, a observação. Isto é, olhar, se esforçando para não julgar, para não apresentar juízo de valor. Eu falei para vocês, maltratei vocês na frente de todo mundo. Aí você vai observar, nossa, o padre é um jumento mesmo. Estou fazendo um julgamento, um juízo de valor. Nossa, o padre, se ele é assim com a gente na frente, imagina que ele não faz, né, sozinho. Né? Então, o que acontece? A observação, ela tem que ser um papel onde nós nos esforçamos para ver sem jogar juízo de valor. Traduzindo, nós temos que observar o fato. O fato. O que aconteceu? O que está acontecendo? Eu estou vendo a realidade? O que eu fiz merecia isso? Há algum fato que merece isso? Então, esse tipo de questionamento deve ser feito. Sem julgar, sem colocar juízo de valor, mas isso tem que ser feito. Olhar o fato. Tentar ver o fato com mais objetividade. Certo? E aí, sentimentos. O que o fato me gerou de sentimento? O que observar agora o fato, né, depois do fato acontecido, o observar, que sentimento me traz? Então, em vez de eu jogar juízo de valor sobre o outro, eu vou olhar para mim mesmo. Vou olhar para mim. Vou olhar para mim para perceber que sentimento eu estou trazendo comigo. Me trataram mal na frente de todo mundo. O que foi que eu senti naquela hora? Como que eu posso fazer que o outro entenda o que eu senti? Como que eu posso levar o outro a compreender o que eu senti? E o que será que o outro sentiu para fazer isso? Então são questionamentos, certo? Mas observar de fato os sentimentos. E buscar linguagem que traduza o que você está sentindo. Mas o que aconteceu com você quando fulana te tratou mal na frente de todo mundo? Cena clássica. Eu me senti desse
tamanho. Passa muito em desenho. Acontece uma situação, a pessoa vai diminuindo e fica desse tamanho. Então, é uma forma de descrever. Olha, quando me falou isso, eu perdi a visão, eu nem percebi quem estava à minha volta, eu nem percebi o que estava fazendo. Quando eu fui ver, eu já estava em casa. A pessoa que descreve assim, né? Quando a pessoa assim, eu me senti com uma espada atravessando o meu coração. Eu me senti como uma pessoa arrancando minhas tripas e me arrastando pela rua. Então, o que acontece? A linguagem é importante. Uma linguagem que descreva esse sentimento. É importante para mim, é importante para o outro. Necessidades. Tomar consciência das necessidades que eu possuo em relação ao que eu estou sentindo. Então, por exemplo, houve esse conflito, né? Eu necessito entender por que a pessoa falou isso para mim. Então, é uma necessidade que eu sinto. Se eu sinto necessidade de entender por que a pessoa falou isso para mim, isso pressupõe que eu vou ter o quê? Que conversar com a pessoa. Num outro momento. Mas eu preciso perceber as necessidades. E eu também preciso entender o porquê ele fez isso. Eu preciso me fazer sentir e ele entender o que eu sinto. E eu preciso também entender o porquê. O que aconteceu. Não é? Então, isso é fundamental. Não é? E aí, já dando uma dica prática, né? Em cima disso, né? A pessoa, então, tratou mal na frente de todo mundo. Aquilo ali nos deixou profundamente chateados, aborrecidos. Eu preciso comunicar isso com a pessoa. Eu vou comunicar com a pessoa, então, olha, eu gostaria de falar com você um tempinho. Não é? E, olha, quero falar com você na boa, não quero te julgar, não quero te xingar, não é nada disso. Mas eu quero, para o meu bem-estar e para o seu bem-estar, entender o que aconteceu, o porquê aconteceu isso. Quando você falou tal coisa para mim, eu me senti dessa forma, me senti assim, assim, assim. O que eu estou sentindo, é certo perante o que você fez, o que você falou, né? Saber da pessoa. Não é assim, não, mas o que eu falei, eu não quis dizer isso. Não é? Olha, quando você falou, eu entendi isso. E isso me magoou. Em tal coisa, tal coisa, coisa. O que eu entendi está certo, isso tem que ser perguntado. Porque em boa parte da situação não está certo. E não é culpa nossa. É culpa da comunicação que foi feita. Porque não foi feita de forma não violenta, foi feita de forma violenta. Não é? E quando nós comunicamos violentamente, então o entendimento do outro é afetado. Aí a gente lembra de Lacan novamente, já falei para vocês algumas vezes, o psicanalista Lacan, ele vai falar, olha, eu sei o que eu disse ao outro, mas eu não sei o que o outro entendeu. Então, entre o que um fala e o outro entende, há uma distância. Isso, né? Então, é preciso que quem se sentiu machucado entenda o que o outro quis dizer. Então, fazer isso, olha, eu entendi isso e senti isso. O que eu entendi, está certo ou está errado? Eu entendi de forma correta? Se a pessoa fala, puxa, cara, desculpa, sim, foi o que eu falei. Me perdoe. Já muda a conversa. Olha, não, eu não quis dizer isso, queria dizer tal coisa. Me desculpe, de fato, eu acho que saiu dessa forma da minha boca. Mas não era isso que eu queria dizer isso. Não é? Assim, feito isso. Assim. Então, esse tipo de questão
ele facilita a conversa. Então, quando nós percebemos a necessidade de conversar, é preciso, então, ter na nossa listinha de necessidade essa questão, olha, eu entendi isso. Será que eu entendi certo? Não é? E isso precisa ser perguntado sem juízo de valor. Não é? Mas geralmente é o quê? Você me falou tal coisa. Geralmente é assim que a gente fala. Entendeu? Já fala com juízo de valor. Você feriu o meu coração. Não é? Olha, você me disse tal coisa, eu entendi tal coisa e isso me machucou. É diferente de você me feriu. É diferente. Tá? Então, essas manhas nós precisamos levar para a conversa. Isso tem que ser treinado, gente. E tem que ser treinado no nosso dia a dia. Então, você, quem é casado aqui, treina com o maridão, com a maridona. O maridão e a maridona. Pega o maridão e fala, pega a maridona e fala. Né? Treina com ele, treina com ela. Olha, você falou tal coisa tal dia. Eu entendi isso, foi isso mesmo? Aí vem o bichinho, não, peraí. Né? Ou a bichinha, não, é isso. Perguntar, isso facilita a verdadeira comunicação. Não é? É difícil, porque num casal a gente já vai julgando, né? O mozão falou, já estou lá com um carimbo. A mozinha falou, já estou com um carimbão também lá. Não é? Então, perceber isso. O quarto passo, né? O pedido. Pedido concreto que atende às minhas necessidades. Então, esse pedido, olha, me fale disso. Foi isso mesmo que aconteceu? Eu gostaria que você me explicasse. Foi isso mesmo? Então, fazer o pedido. E fazer o pedido de maneira assim, olha, eu tive isso, percebi tal coisa, eu estou certo na minha percepção? Então, isso. Então, isso ajuda a harmonizar os conflitos. Tá? E aí, claro, na prática, então, olha lá, ó, observação, olha a girafinha. Observação. Então, tá lá. Quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. Fica de olho nisso, tá? Quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. Então, aconteceu tal coisa, eu observei tal fato, mas eu já jogo um julgamento nele. A pessoa entende isso como o quê? Como crítica. E quando nós percebemos a crítica, a gente se arma. A gente se arma e aí fica difícil abrir o canal da comunicação. Segundo os sentimentos, apresentar nossas vulnerabilidades. E isso pode ajudar a resolver o conflito. Isso é um problema. Falar dos sentimentos mexe, apresenta as nossas vulnerabilidades. Então, um homem durão, né, cabamacho, fumador de charuto, não é? Bebedor de cachaça no boteco às 6h30 quando volta no trabalho, certo? Bruto, torcedor do Corinthians, que ainda usa aquelas toucas de meia na cabeça, que é a moda antiga, bicho bruto, brabo, vai falar de sentimento? Não é? Vai ter dificuldade de falar de sentimento, mas precisa, mas vai ter dificuldade de falar de sentimento. E é uma necessidade. Tá? Então, falar de sentimentos expõe certas vulnerabilidades. Então, o maridão falar certas coisas para a esposa, nossa, eu vou expor isso para minha esposa, não é fácil, é difícil. Não é? Então, a mulher, aquela mulher ciente das suas coisas, inteligente, que consegue ter uma observação muito importante das coisas, que tem resposta pronta para tudo, vai mostrar a sua vulnerabilidade? Não é? Aquela mulher que assume o controle da casa, consegue tocar a vida para frente, né, assim, vai assumir que precisa de carinho? O brutão lá vai assumir que precisa de carinho? Então, falar dos sentimentos
acaba expondo suas vulnerabilidades. Só que algumas vulnerabilidades precisam ser expostas diante dos conflitos, porque os conflitos expõem as nossas vulnerabilidades, machucam a gente naquilo onde a gente é vulnerável. Então tem que ser dito. Olha, o que você falou me afetou em tal coisa. Eu entendi certo isso, porque eu estou falando que você falou, mas foi isso mesmo? Não, olha, eu falei, mas eu queria dizer isso. Não é? Isso, o sentido é esse. O sentido é esse. Nossa. Então, de olho nisso. Necessidades. Quando expressamos nossas necessidades, temos mais chance de vê-las satisfeitas. Olha, eu gostaria que você me tratasse com um pouquinho mais de carinho, de educação. A esposa para o esposo, a esposa para a esposa. Paulo falou isso lá na comunidade. Paulo falou isso. Maridos, não sejais grosseiros com vossas esposas. Está dizendo disso. É uma necessidade. É uma necessidade que as meninas apresentaram. Né? Paulo diz para elas, sejam solícitos com seus maridos. Sejam solícitos com seus maridos. Solícitas com seus maridos. Uma necessidade que os homens apresentaram. É preciso apresentar. É preciso apresentar a necessidade. Eu não gostaria de ser mais tratado assim, tá? Então vamos mudar isso. Vamos mudar essa conversa aí. É preciso ser dito para que o outro escute. Tá? Pedido. É comum não termos consciência do que estamos pedindo. É muito comum nós não termos consciência das coisas que nós pedimos. Exemplo, vamos lá, observação. Daniel chegou atrasado novamente essa semana. Olha embaixo aqui. Sempre distinguir uma observação de julgamentos. Sempre. Fico irritado quando vejo Daniel chegar atrasado novamente essa semana. Sempre distinguir um sentimento de uma opinião. Preciso que o Daniel não chegue mais atrasado. Não é? Olá, olha aí o pedido. Olá, Daniel. Provavelmente você tenha seus motivos para chegar atrasado pela segunda vez nessa semana. Mas gostaria que soubesse que esses atrasos me deixam irritado, pois atrapalham o andamento do trabalho. Você poderia chegar no horário correto, assim como os demais colaboradores? É uma conversa mais civilizada. Mas o normal, pô, Daniel, de novo, cara. Tá atrasando, você tá ferrando toda a equipe. Não é? Cara, assim não dá. Se continuar assim, ó, linha na pipa. É isso? Não é? Então, geralmente é assim. Okay? Então, o que acontece? Sempre distinguir um pedido de uma exigência, de uma ameaça. Tá bom? Aqui, ó, linha na pipa, eu acabei de falar, né? Linha na pipa é uma ameaça, né? Tô dando uma ameaça. Continuar assim, ó, tchau. É uma ameaça. Então, toma cuidado, toma a linguagem. Essa linguagem aqui, um pouco mais assim, ela convence mais o outro a mudar do que a chapuleta. Convence mais o outro a mudar. Né? Tratou com dignidade, fez um pedido, expôs uma vulnerabilidade. Olha, quando você chega atrasado, eu fico assim, e isso atrapalha o andamento das coisas aqui. Então, tem que ser mais pontual. E aí vai. A técnica, observação. Quando tal coisa aconteceu, tal dia, sentimento, eu me senti inseguro diante de tal situação. Porque eu preciso de que chegue no horário, mais segurança, né? Tá. Acho que na próxima vez me sentirei mais segura se eu for tal. Então o que acontece? O jeito de falar faz toda a diferença. E isso é importante. Geralmente, a outra pessoa, quando ela escuta a nossa vulnerabilidade, a necessidade apresentada, a pessoa ela vai tomar muito mais cuidado nas outras vezes. Geralmente, ela toma muito mais cuidado. Funciona mais.
Funciona mais. E aqui mais ou menos é princípios técnicos de comunicação não violenta. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ok? É o resumo, tá? Aí da situação. Esses slides eu mandei para vocês, tá? Mandei para vocês lá no nosso grupo, tá? E aí, olha, vem algumas coisas interessantes. Ó. Aqui eu trago alguns dados, não vai dar para passar todos, tá? Mas aqui trago uns dados. Primeiro passo, observação. Comunicação ineficiente, tá? É um dos problemas que temos aí, tá? Usar verbos de conotação avaliatória. Aí o exemplo, ó. João vive deixando tudo para depois. Já estou julgando a pessoa. Exemplo de uma observação aí boa, sabe? Né? João só estuda na véspera das provas. O que eu estou falando aqui é um fato. João estuda na véspera das provas. Só que a primeira linguagem aqui, João vive deixando tudo para depois. Isso já é um julgamento. Já é um julgamento. Então percebo, a outra linguagem, eu estou vendo um fato. Aqui do meio já é com o quê? Com a ferradura calçada. Aí, tá? Implicar que as inferências de uma pessoa sobre pensamentos, sentimentos, intenções ou desejos de outra são as únicas possíveis. Traduzindo aqui, a pessoa falando, o trabalho dela não será aceito. Nossa, já fechou as portas, julgou, não é? Porque está analisando pelos outros. A outra, a forma aceitável. Acho que o trabalho dela não será aceito. Olha a diferença. O trabalho dela não será aceito. Aqui coloquei o que? Um senão, né? Eu acho que o trabalho dela não será aceito. Né? Então, aqui tem o quê? Tem um peso, certo? Mas tem a possibilidade. O outro não, o outro é um julgamento. O trabalho dela não será aceito. Ponto final. É um julgamento. Gente, a gente faz isso direto. Direto. Confundir previsão, com certeza. Se você não se alimentar direito, vai ficar fraco. Quem não fala isso, né? Se você não se alimentar direito, temo que sua saúde fique prejudicada. Olha a diferença. No fundo, é a mesma coisa. Só que faz toda a diferença. Não ser específico a respeito das pessoas a quem se refere. Chinês não limpa a casa. Indiano faz comida porca. Olha as coisas. Né? Olha aqui, ó. Não vi aquela família chinesa limpar a calçada. Não vi aquele fulano lavar a mão para cozinhar. Mudou a questão. Eu estou fixando mais o fato do que o julgamento do fato. E isso nós temos que pensar na vida da gente. Ok? Ok, pessoal? Chegamos aqui ao nosso horário final, faltam 2 minutos. E aí, olha, vocês vão depois dar uma olhadinha que é gostoso, tá? E vem mais exemplo, ó. Exercício de observação. Aí tem as respostas do exercício. Aí tem o 2, ó, sentimento, né? O que sentimos versus opinião acerca do comportamento do outro. E aí, então, temos aí várias questõezinhas legais para a gente ver, ó. Exercícios. Aí sobre as necessidades, as mesmas coisas, tá? Exercícios. Sobre o pedido, a mesma coisa, certo? E aí, exercícios, certo? E aí, exemplos das mudanças aí, de chacal para girafa, tá bom? Putz, não dá. Você é muito exagerado. Baita de um julgamento, né? Empatia na ideia. Percebo que isso é importante para você. Me ajuda a entender um pouco mais. Me ajuda a entender um pouco mais? Não é? Então muda totalmente a conversa flui, não é? Nossa,
Você é cheio de mimimi. Nossa, percebo que isso te afeta bastante. Olha a mudança. Não é? Olha a mudança. Essa geração é uma geração de cristal. Qualquer coisinha quebra. Esses jovens são um bando de frouxo. Qualquer não pode falar mais nada que abre o bocão chorando. Olha, a gente percebe que vocês têm problemas que não são do nosso tempo. E esses problemas deixam vocês muito vulneráveis. Como os nossos problemas de nosso tempo nos deixavam vulneráveis. Me fale sobre esses problemas. Muda totalmente a perspectiva.